bom dia. Hoje eu vou analisar uma visão de negras, e essa visão a gente vai chamar isso de analisando aberturas. Eu vou dar uma visão da abertura utilizando esse livro aqui. Isso aqui é uma enciclopédia de aberturas e já com análise, tá? Hoje a gente vai olhar uma variante chamada Montenier da Ruy Lopes, tá? Essa variante ela vai ser conhecida, melhor dizendo, no match entre Anand e Magnus Carlsen em 2013. E eu vou mostrar aqui o estudo dessa variante, tá certo? Na visão de negras, tá? Na visão de negras. Então, jogou E4, jogou E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5 e cavalo F6. Essa é a estrutura da berlinense, tá? Da berlinense. Então, nessa situação, quando ele joga D3, aí Magnus Carlsen desenvolveu um plano contra essa situação. O lance é cavalo E7. E agora aqui, minha gente, o branco não pode tomar em E4, em E5. Não pode tomar, cavalo toma E5. Porque vai jogar C6, bispo A4, dama A5 cheque, cavalo C3 e dama versus o cavalo. Essa armadilha simples refuta, tá certo? O não dobramento do peão em C6 e o deslocamento do cavalo, que a gente chama isso de o cavalo de Schwindler. É quando o cavalo sai de B e vai até G6, tá? A situação do cavalo de Schwindler é uma pronúncia que o povo deu em homenagem a um grande jogador. Então, nessa posição, joga-se roque. Aí C6, bispo A4, né? Vai na mesma intenção e o cavalo chega ao seu destino, tá certo? Aí o que é que vai acontecer? Torre entra em ação, torre E1, e o bispo se desloca para uma das melhores diagonais da Ruy Lopes. Bispo C5, C3. Por que esse lance? Porque se o cavalo flutuar para G4, você fecha a porta e domina o centro. E para isso você tem que ter o apoio. Por isso que esse salto não é bom. Além de que o rei ainda está no centro, né? O rei está ainda no centro. Então essa C3 aqui é uma preparação futura para jogar D4. Aí D6. E agora, se jogar D4, o bispo se afasta e ainda continua
defendendo o peão, né? O peão de E5, porque está defendido por D6 e pelo cavalo G6. D6, D4, fecha a porta e ele continua ainda na mesma diagonal A7, G1, certo? Essa diagonal preta. Cavalo A3. Esse cavalo vai para A3, poderia vir para D2. Ele poderia vir para D2 porque o objetivo dele é jogar em C4. Como ele vai para C4 de todas as maneiras, o que ele faz? Ele joga em A3, desobstruindo o bispo. Por quê? Porque existe um princípio, tá? Que diz que a peça tem que ser desenvolvida sem obstrução. Se ele vai para C4 imediatamente, então ele se dá o luxo de jogar na pior casa, porque ele vai obter a melhor casa. Tá ok? Agora, se ele quisesse ir flutuar para G3 ou para E3, ele deveria vir o D2, F1 e G3 ou E3. Mas o intuito realmente desse cavalo, jogando na pior casa, é C4, batendo no peão e batendo no bispo, que é a arma secreta dessa variante, que tem que ser conservado. Tem que ter conservado. Observando a má situação do cavalo, então, ó, roque. E agora não tem bispo G5, porque você dá o toque Minerva e o bispo vai ter que voltar. O bispo vai ter que voltar. E jogando duas vezes com a mesma peça, porque você não vai ceder, jogar aqui, aqui, jogar aqui, você não vai ceder o par de bispo. Você não vai ceder o par de bispo na Rui Lopes, sabendo que vai jogar bispo B5, vai trocar, vai jogar, trocar. E trocar e vai ficar essa estrutura de peões que parece um maracujá, todas com defeito. Então não vai fazer isso, tá? Não vai fazer isso. O branco não vai fazer isso, tá? A ideia do branco é atacar o centro e tentar retirar o bispo de B6 do jogo, tá? Já porque o bispo e o cavalo estão numa posição horríveis, né? Sem função nenhuma. A melhor função desse bispo é em C2, que chegará o momento. Aí cavalo C4. Tem que se recolher a insignificância, senão ele vai passar o pau. O cavalo toma B6 e ele vai passar o pau. Ele tem que se recolher. Bispo C7. E agora não pode mexer as peças, tá? Porque tem esse garfo aqui. Então ele tem que dar o jeito. Bispo B3 não adianta, tá? Porque a quantidade de peças que estão sobre o rei é muito grande aqui, ó. Muito boa a defesa. Então, bispo C2. Agora não vou deixar ninguém me cravar. H6, A4, não deixa jogar B5. Veja que os lances dos brancos é o seguinte: A4 tem duas funções, não deixa jogar B5 e automaticamente vai jogar esse lindo lance que é torre A3 para trazer para essa coluna de E ou essa coluna de D ou até mesmo na coluna C. Então esse A4 é a ideia de passar rapidamente a torre por A3 e a torre por E3, uma ideia de Kasparov, uma ideia de Garry Kasparov. Você vai ver muito naquele livro Predecessores. Então A4 é nessa função, tá? Aí toma, né? Alivia a tensão no centro, porque eu já disse que isso aqui é um princípio da pressão entre os peões. Então já está na hora de abrir. Peão toma peão, peão toma peão. Ataque duplo,
atacou o cavalo, atacou o peão, capturou e centraliza a dama. Cavalo toma, cavalo versus, tá? Cavalo versus. E bispo é 6 e não deixa o bispo ficar na cara. E agora vem um lance. Torre A3 e a torre, princípio da peça menos ativa, torre de A, D8. E agora, ó, o ataque do peão solitário vai ser tudo em cima dessa debilidade, que provavelmente foi a causa da perda dessa partida que a Nani perdeu para Magnus Carlsen. E aí estamos aí, a análise da abertura berlinense.